E aí pessoal, tudo bem? Voltei aqui para mais um vídeo e hoje eu venho falar um pouquinho de algumas coisas que me ajudaram, né, nessa minha busca de autoconhecimento, né, que eu venho fazendo já há um tempo, mais forte, quando eu tive meu filho, né. Não sei, parece que vira uma chave, você quer de todo jeito ser melhor do que você pode ser, descobrir, né, o que te faltou, descobrir o que te causa algumas dúvidas, né. E eu, né, logo quando eu conheci meu marido, eu conheci ele, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 30, e eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar, né? Não precisava muito. Sabe aquela pessoa revoltada? Era eu. Às vezes tava dirigindo, a pessoa me fechava, eu ficava muito brava. Ficava, nossa, eu nunca fui de xingar, eu prefiro não xingar. A maioria das vezes eu ando com o vidro fechado, então eu xingava com o vidro fechado. Mas, nossa, aquilo me matava. Só que aquilo não ficava só no momento, o cara me fechou, acabou. Não. Aquilo ia pro meu travesseiro. O meu problema com desculpar, com perdoar, com esquecer, com, sabe, deixar passar, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, comigo não funcionava. Então ia até pro meu travesseiro, né? Então antes de eu dormir, eu falava assim, como que eu deixei aquele cara me fechar? Ou aquela mulher me fechar? Como que eu deixei? Por que eu não vi? Por que eu não... Sabe? É sangue nos olhos aqui. Então, eu vivia muito mal, assim, eu sempre me sentia mal, eu sempre tudo tava ruim muitas vezes. Sempre fui animada, sempre fui uma pessoa animada, otimista, tudo, mas comigo mesmo, sabe? Eu me sentia mal, tinha hora que eu tava rindo, daqui a pouco eu não tava mais. E, sabe, eu queria tirar as minhas mágoas que eu sabia que tinha, né? E de raiva até de pessoas que não fizeram coisas pra mim, mas coisas pra pessoas que eu amava, pra minha família. Então isso me deixava doida. E um dia, o meu marido, Gustavo, a gente conversava muito, né? Aí eu falei assim, nossa, eu não aguento mais essa angústia. É tanta mágoa que eu tenho, é tanta chateação que eu tenho das pessoas, tem coisa tão pequena e me chateia de uma forma tão grande, me deixa tão mal. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, consigo perdoar, não consigo. Mas eu queria, né? E aí o meu marido, vendo eu nessa busca, falou assim pra mim. Um dia a gente foi numa livraria, ele falou assim, eu posso comprar um livro pra você? Falei, pode, porque eu sempre gostei muito de ler, né? Se eu posso comprar um livro pra você? Eu falei, pode. Ele, você não vai ficar brava? Já sabendo que, né? Aí eu falei, não. Ele falou, você vai ficar ele perguntou se não ia ficar brava pelo tipo de livro que ele ia me dar, né? Aí eu falei, não, pode me dar o livro, né? Fica à vontade. Aí ele me deu um livro que eu vou dividir aqui com vocês, porque foi o primeiro livro que me ajudou a me livrar de todas as mágoas que eu tinha. Óbvio, daquele momento, né? Naquela época. E passei a lidar melhor com coisas que me machucavam, sendo elas pequenas ou grandes, e eu conseguia resolver logo. Eu não deixava ficar dentro de mim, me remoendo. Até hoje eu tô conseguindo e acho que tô indo bem nesse sentido. Não me importo muito com o que os outros falam, isso sempre, né? Nunca me importei tanto. Mas se alguém fala alguma coisa pra me ferir, eu já levo num outro sentido, entendeu? Eu não seguro mais, eu não prendo mais, mas eu também não explodo como eu explodia. Porque às vezes eu ficava explodindo e não resolvia, porque eu falava, e aquilo não saía de mim.
porque às vezes as pessoas falam, você tem que conversar, você tem que falar pra ir saindo, mas quanto mais eu falava, mais raiva eu tinha das coisas que me causava essas mágoas, que me causaram essas mágoas. Então, ele me deu um livro. Eu vou dividir aqui porque, bom, pra mim deu certo, né? Pode ser que pra você não dê, pode ser que pra você dê outra coisa, dê certo, mas pode ser que dê também. Então, o nome do livro chama, que aí ele falou, amor, é esse livro aqui. O nome do livro chama O Livro do Perdão. Ó, quem quiser dar uma olhada, é muito legal. Deixa eu ver, é que fica como tá ao contrário, fica ao contrário. Mas o nome do livro é O Livro do Perdão. Eu deixo o nome na descrição. E aí, na hora que ele me deu, eu já fiquei com raiva. Pensa na mina de raiva. Não sei se é raiva, sabe? Mas me incomodava, assim, me subiu o sangue. Acho que é raiva, assim. E aí eu falei assim, nossa, eu não acredito que ele me deu esse livro. Nossa, não sei o quê. Mas aí no fundo eu falava, poxa, mas eu pedi ajuda, né? Também não é assim. Mas eu falava, não, tá, vou deixar aqui. Deixava do lado da cama. Deixava na mesinha, assim, do cantinho da cama. Aí eu falava, ai, meu Deus do céu. E o livro parecia que me chamava, sabe? E eu coloquei ele ali justamente também pra me forçar a ler alguma hora. Mas eu demorei. Só uma semana, 2, aí aquilo começou a me incomodar demais. Eu falei, não, vou ler. Eu vou ler porque se eu quero mudar, se eu quero tirar isso de mim, eu preciso ler esse livro pra ver o que dá, de repente. E eu de verdade não coloquei fé. E quando eu li o livro, eu comecei a entender o que era o perdão. O que significava, porque pra mim, perdoar naquela época, tá, gente? Eu devia ter 18 anos, 19, acho que isso. Enfim, eu era mais nova e a minha cabeça era completamente diferente, né? Então, aquilo da gente sempre achar que a gente tá certo e bater na mesma tecla. Mas enfim, e eu comecei a ler o livro e comecei a entender o que significava o perdão. Que perdoar não é você esquecer. Que perdoar é você não ter mais aquele sentimento dolorido dentro de você, né? O que aconteceu não vai ser apagado, mas dentro da gente pode ser visto como de uma outra forma. Vai machucar, né? Não tem como falar, não machuca, machuca, só que você trata aquela ferida de uma outra forma, você olha para ela de uma outra forma. Então esse foi sim o primeiro livro que começou a mudar um pouco do que eu era antes, né? É óbvio que muito antes do livro eu sempre tive a minha melhor amiga, que é a minha mãe. Então ela já fazia essa psicologia comigo, essa terapia comigo sempre, desde pequena, porque ela sempre percebeu, desde muito nova, quando eu era mais novinha, né, criancinha e tal, que eu tinha uns jeitos, uma personalidade um pouco forte. Então ela já começou a ir cuidando disso desde pequena. Então o meu processo de melhora, de calma, né, eu até falo pro Gustavo, meu marido, eu falo assim, eu faço tratamento de raiva. Porque não é que eu sou uma pessoa raivosa, não é isso, mas muitas coisas me davam raiva, me davam uma agonia, era muito nervosa. Depois que eu fui pra terapia, isso ajudou muito, né? Mas o início foi esse livro. Depois que eu li esse livro e entendi como funcionava e como o perdão era bom na vida da gente, na minha vida principalmente, as coisas começaram a seguindo. E aí eu falo pra vocês, quando vocês querem mudar, quando vocês querem mudar, vão aparecer coisas, vão aparecendo coisas para que isso aconteça. Eu não sei como, mas aparece. Quando eu não estava aguentando mais, eu não estava desesperada para ser uma pessoa melhor. Nunca achei que foi uma pessoa ruim, mas muita coisa minha, muitos jeitos meu me incomodava, sabe? Então eu queria melhorar aquilo. Então esse foi o primeiro livro que me fez
me livrar dessa mágoa aí, dessa chateação que eu tinha, né? Então, e às vezes eu tinha desnecessário, sabe? Uma chateação idiota por nada, uma raiva, uma mágoa que ia crescendo dentro de mim. E eu acho que as coisas começam a melhorar quando você começa a entender o que é o seu sentimento, da onde vem, por que ele vem, qual a raiz dele. Se foi porque você, quando você era pequena, aconteceu alguma coisa, se alguém falou alguma coisa e você engoliu e aquilo foi crescendo junto com você e você não percebeu. Então, no vídeo de hoje eu queria falar sobre isso, né? Sobre o quanto a gente, às vezes um livro, né? Quanto a gente precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Né? Não tem ninguém perfeito aqui, então acho que tudo é válido. Até você que não tem esse problema de não perdoar, como eu tinha, que hoje em dia eu perdoo. Hoje em dia eu sei perdoar muito mais do que eu perdoava antes. Até para você que não tem esse problema, é bom você ler, porque você pode ajudar alguém próximo a você, né? Porque tem muita gente que não quer ler, não gosta de ler. Ela prefere ouvir só o que você tem para falar e que esse livro fala, sabe? E pode muito bem ajudar as outras pessoas. Então, por isso que eu quis vir dividir este livro em especial, porque foi o primeiro livro que me ajudou que começou o meu processo de controle de raiva. Mas é o que me ajudou muito, né? Fora todas as pessoas à minha volta que sempre estiveram prontas a me ajudar e tentar me entender, porque eu sempre fui muito intensa em tudo e até nisso era, né? Mas era pro lado ruim, porque eu acho que quando você guarda a mágoa de alguém, quem sofre não é só outra pessoa, né? Eu acho que quem sofre mais é você, porque eu sofria muito. Era algo de passar mal, sabe? E hoje em dia é paz e amor. Não sempre também, viu? Porque não é sempre, né? Eu não tenho sangue de barata, mas eu tô bem, me considero bem melhor. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem. Que eu acho que a gente tem que compartilhar coisa que agrega também. Coisa que vai fazer um amigo, um parente, mãe, pai, filho crescer. Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, eu como mãe, pode ser que eu converse com meu filho quando ele tiver adulto e para ele não faça sentido a forma que eu fale, porque eu sou a mãe, então o jeito que eu falo não vai ser tão, sabe, tão forte assim. Mas de repente uma pessoa, um vídeo, alguém falando com outras palavras, uma pessoa desconhecida pode ajudar. Então é para isso também que eu tô aqui. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!